de junho de 1870, nasceu na cidade de Pará de Minas, próxima à atual Belo Horizonte, que nem existia naquela época, filho dos escravizados Malaquias e Leandra, um dos maiores brasileiros. Esse grande brasileiro, com 12 anos de idade, fugiu com um circo sotero para ganhar os palcos do mundo. Ele encenou as maiores peças do teatro do século XIX nos circos Brasil afora. E foi o primeiro grande ator negro do nosso país. Em Lucas Álvares, sobre o Brasil, desse sábado, vamos homenagear o grande Benjamin de Oliveira, que completaria 150 anos nesse ano de 2020. Alguns anos atrás, no âmbito do programa de pós-graduação em Memória Social da Unirio, onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, eu realizei uma pesquisa para um artigo que eu ainda não publiquei sobre as formas como a sociedade fluminense do século XIX via o nosso Benjamin de Oliveira. Será que ele era tão discriminado naquela época como os atores negros brasileiros são discriminados até os dias de hoje? O resultado da minha investigação é que ele, pelo menos no seu auge, era visto não apenas como um palhaço ou um ator de circo, mas como um dramaturgo, como alguém capaz de adaptar as grandes obras do teatro universal para o português e dotado de autoralidade. Ele era visto pela sociedade do Rio de Janeiro no final do século XIX como um artista de fato. É importante lembrar que, até por ser filho de escravizados, ter começado a carreira de forma itinerante como artista de circo pelo Brasil, é indiscutível que o Benjamin de Oliveira sofreu com atos de discriminação ao longo da vida dele. Esse é um fenômeno que se dava no Brasil daquela época e se dá ainda no Brasil de hoje, que precisa ser enfrentado de maneira clara, de maneira lúcida. Porém, é importante enxergar que toda forma de opressão tem formas de resistência. E o Benjamin de Oliveira resistiu e com astúcia, capacidade intelectual, visão de mundo sofisticada, por estar atento à arte mundo afora, era capaz de superar muitas dessas barreiras e se tornar um nome de expressão nacional no tempo em que viveu. O Benjamin de Oliveira era visto como um artista sofisticado, alguém capaz de interpretar, por exemplo, Otelo, de Shakespeare, numa estética popular, trazendo conhecimentos que não eram de acesso às camadas populares até então e que só foram acessíveis graças ao talento e ao pioneirismo desse grande ator. Um dos grandes méritos do Benjamin de Oliveira era a capacitação dos chamados não-atores. Então ele pegava machucheiros, vedetes do teatro popular, que não tinham ali muita sofisticação nas artes cênicas, figuras das ruas da cidade, artistas populares que se apresentavam fazendo mágica pelo centro do Rio, etc., e botava no picadeiro para encenar, por exemplo, a Viúva Alegre, de Franz Lehár, que ele encenou no ano de 1910, onde o papel do Conde Danilo, que é um dos principais, era interpretado pelo Baiano, cantor da Casa Edson, Baiano que gravou o primeiro disco gravado no Brasil lá em 1902, que gravou o nosso primeiro samba pelo telefone, e que era um não ator, né? Era alguém que não tinha tanta habilidade antes de conhecer o Benjamin de Oliveira para interpretar um papel dessa densidade. Mas o Benjamin, com a astúcia e a compreensão artística que ele tinha, com a sensibilidade que ele tinha, conseguia capacitar esses nomes para encenarem com alta sofisticação os grandes espetáculos do teatro universal. Vale lembrar que no tempo do Benjamin de Oliveira, do apogeu do Benjamin de Oliveira, o Rio de Janeiro era parada obrigatória das principais companhias artísticas europeias. A Sarah Bernard, grande atriz francesa, teve várias vezes aqui no Brasil, e outros grandes atores da época, cantores da época, também passaram pelo Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX. O famoso tenor Caruso, por exemplo, que inclusive se hospedou
no Hotel Avenida, no iniciozinho da Avenida Rio Branco, foi um desses que passaram pelo Rio de Janeiro, capital do Brasil, na Belle Époque. Esse propósito de unir um artista de longa estrada, como o Benjamin de Oliveira, com não atores, com artistas populares, foi pioneiríssimo, maravilhoso. Se deu muito antes do Abdias do Nascimento, na década de 40, criar o Teatro Experimental do Negro, onde também eram capacitados porteiros, empregadas domésticas, para a encenação de espetáculos de renome internacional, e que revelou grandes figuras também, como a nossa saudosa agora Ruth de Souza, que inclusive foi estudar artes cênicas nos Estados Unidos a partir do trabalho desenvolvido no chamado TEM, né, que era o Teatro Experimental do Negro, a Léa Garcia, e o próprio, que está fazendo 90 anos, agora um abraço para ele, meu amigo querido Haroldo Costa. Entre as peças de destaque encenadas pelo Benjamin de Oliveira, eu quero ressaltar também a montagem que ele realizou de Os Pescadores. Os Pescadores era uma peça espanhola, uma peça que foi realizada no início do século XX, adaptando Carlos Fernandes Shaw e Carlos Amistes, também com um elenco de artistas populares. Precisei lembrar aqui o nome dos dramaturgos que tinha me fugido. Agora, o Benjamin de Oliveira não encenava só autores dramaturgos internacionais no seu circo-teatro. Os Guaranis, uma adaptação de José de Alencar, realizada no final do século XIX, no Circo Caçamba, atraiu a atenção do presidente Floriano Peixoto, que apadrinhou o Benjamin de Oliveira. O exército brasileiro passou, a partir daquele momento, a servir as apresentações de Os Guaranis, levando o material da trupe por onde ela ia. Então o exército acabou fazendo o transporte da turnê de Os Guaranis, do Benjamin de Oliveira, observando que aquela obra era importante para ressaltar a identidade nacional. Floriano Peixoto, com todas as ressalvas que eu tenho a ele, era um nacionalista, sem sombra de dúvidas. Essa adaptação aos Guaranis, inclusive, foi transladada para as telas de cinema em 1908, com o Benjamin no papel do Peri, no papel principal. Vale lembrar que naquela época, e mesmo muito depois, era proibido nos Estados Unidos da América que atores negros contracenassem com atores brancos. O Nascimento de uma Nação, do D.W. Griffith, por exemplo, que é ali de 1913 e 1914, traz muitos atores brancos pintados de negros e vice-versa também, para que não houvesse ali negros e brancos na mesma cena. No Brasil, Benjamin de Oliveira foi o nosso primeiro astro negro dos cinemas. É importante, mais uma vez, lembrar que esse prestígio de que gozava o Benjamin de Oliveira junto ao Floriano Peixoto, junto à sociedade carioca, não nega o fenômeno do racismo no Brasil do tempo dele e muito menos do tempo atual. Só nos faz lembrar que nenhuma forma de opressão é intransponível. Benjamin de Oliveira faleceu em maio de 54, já bem velhinho. Todo o prestígio que ele tinha junto à classe artística brasileira foi arrematado num texto fantástico, numa crônica do Sérgio Porto, nosso saudoso Stanislau Ponte Preta, na antiga revista Manchete, onde ele aborda a genialidade e o pioneirismo do Benjamin de Oliveira. Vamos ler essa crônica aqui, vejam só que crônica bonita. Não é bem a história dele, que a história de todos os palhaços, bons ou maus, são parecidas. De repente, numa pequena cidade do interior, no caso de Benjamin foi parar de Minas, um menino se deixa fascinar pelo esplendor dos circos. Foge de casa e lá segue com os artistas na esperança de um dia tornar-se o grande astro do espetáculo. Alguns não têm a mínima ideia de como brilharão. Outros querem ser cantores. Alguns sonham com trapézio, mas quase todos terminam palhaços. Somente num ponto Benjamin foi diferente dos outros. Jamais quis ser outra coisa na vida, senão que foi durante 70 anos. E se isso não bastasse para defini-lo, eu diria que foi o maior palhaço que pisou em picadeiros dessa terra. Na semana passada, quando morreu, diziam isso os jornais abriam manchetes. Morreu o maior palhaço do Brasil.
Os cronistas contavam os episódios culminantes da sua carreira e todos eram unânimes em afirmar que o Brasil perdia um grande clown. A nova geração ficou sabendo quem foi Benjamin de Oliveira através dos noticiários dos jornais, posto que aquele que fez rir as gerações anteriores há mais de 10 anos rendera-se à velhice, passando a viver longe dos palcos. Que o espetáculo continuasse com os outros, pois muitos foram os artistas descobertos, lançados e incentivados por Benjamin de Oliveira. De minha parte, sabia o grande há mais de 20 anos. Não me lembro quantas vezes ele me fez rir, nem quantas me obrigou a assoviar em sinal de protesto pela demora em surgir no picadeiro, mas creio que hei de me lembrar sempre de sua cara preta, que o alvaiade não conseguia disfarçar, alegre a emoldurar os olhos que reviravam no ritmo da canção. Minha admiração por ele aumentou quando me contaram um episódio do Palácio. Foi num tempo mais ameno, quando o presidente era Washington Luiz. Houve uma festa grande que maior se fazia às minhas suposições de criança. O presidente recepcionava altas personalidades estrangeiras e foi somente quando o baile começava que se lembraram de que não havia um artista para apresentar números da nossa música brasileira. Alguém propôs chamar-se um cantor no circo armado no terreno baldio, perto do palácio. E, embora com restrições, a ideia foi apoiada. E quando apresentado ao presidente, esse ordenou: perguntem no circo quem é o palhaço. Se for o Benjamin de Oliveira, tragam-no. Ele saberá o que fazer. E era. As palmas que recebeu provaram que foi o grande sucesso da festa. Quando me contaram essa história, eu tinha pouco mais de 10 anos. E daí em diante, nas 2 ou 3 vezes em que voltei a ver o palhaço, senti que já não achava tanta graça em seus ditos e trejeitos. Na época não soube explicar o que sentia, mas agora que ele está morto e que toda a imprensa louva o seu nome, recordo meus sentimentos de então e descubro que, mais do que admiração, eu tinha respeito por Benjamin de Oliveira. O palhaço negro. Vi dezenas de palhaços brancos na minha infância, mas o que ficou para sempre na memória foi o negro Benjamin. E tanto isso é verdade que nunca deixei de recordá-lo quando por acaso leio a história de um palhaço, quando vejo armado o toldo de um circo. Dizem que os palhaços são tristes fora do picadeiro. Pois são mesmo. Eu vi no dia em que o homem dos balões coloridos foi atropelado na porta do circo Dudu. O espetáculo terminara. O povo se derramava pela rua quando um automóvel atropelou e matou o homem dos balões coloridos, que correra de uma calçada para outra no afã de vender a sua mercadoria. Lembro-me das bolas coloridas espalhadas no asfalto, sem nenhum menino com coragem para apanhá-las. Lembro-me do silêncio que se fez em torno do homem morto. Lembro-me do palhaço Benjamin, parado no meio-fio, olhando as bolas coloridas rolando, ainda com a roupa de palhaço, mas já de cara lavada. Cara tão triste que eu jamais pude esquecer. E depois de trazer Sérgio Porto aqui para Lucas Álvares sobre o Brasil, eu encerro esse nosso encontro de hoje. Gostaram de conhecer a história de Benjamin de Oliveira, esse grande pioneiro que foi enredo do Salgueiro? Assistam ao desfile do Salgueiro desse ano, hein? O VT, tem aqui no YouTube. Benjamin, 150 anos de um pioneiro da arte brasileira. Semana que vem nós estaremos de volta trazendo mais assuntos da nossa brasilidade. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima semana.